Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Te agradecemos pelo que o Senhor começou a fazer na adoração. E pedimos que o Senhor esteja sondando os nossos corações nesta manhã. Que o Senhor esteja realmente nos visitando. Que o Senhor esteja realmente fazendo a diferença sobre nós, ó Deus. Fala conosco, Santo Espírito de Deus. E que nós possamos, Senhor, ficar constrangidos com o seu amor. Que seja denunciado nessa manhã tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra. Tudo aquilo que se levanta contra a Tua presença. Tudo aquilo que se levanta para destruir o Seu altar no nosso coração, ó Deus. E nós nos colocamos diante de Ti porque Te amamos. E desejamos te amar e Te servir por todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Abre para mim Hebreus 11:1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Eu não sei como é que foi essa sua semana, mas a minha foi uma semana de muito desafio. Essa semana foi uma semana de ser provada na fé. Essa semana foi uma semana muito que o diabo quis roubar a minha fé, trazer um espírito de incredulidade. E isso me marcou muito essa semana, porque eu vi o quanto o nosso coração precisa se posicionar a respeito de quem Deus é e que lugar Ele ocupa na nossa vida. A fé é tudo que um cristão, é o maior tesouro que um cristão tem. Sem fé, nós não nos achegamos a Deus. Sem fé, nós não conseguimos ouvir a Deus. Sem fé, nós não vivemos promessas. Sem fé, nós não conseguimos ter um chamado e nem um relacionamento com Ele. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós percebemos como a fé é viva em cada versículo, em cada história, em cada testemunho daquilo que Deus fez. Nós podemos ver uma mulher do fluxo de sangue, porque teve fé, se arrastar no meio de uma multidão, pensando, eu só preciso tocá-lo. Eu só preciso chegar perto dele, tocar na barra da sua roupa. É só isso que eu preciso. E ela foi uma provocadora de milagres. Nós nos deparamos com um cego que também creu. E ele gritava em alta voz dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. A fé fez aquele homem clamar de um jeito que ele queria chamar a atenção de Deus. A fé é algo tão vivo dentro de nós, e precisa estar tão vivo dentro de nós, porque ela é que nos move a estar mais perto de Deus. É ela que muitas vezes, quando vem a tempestade da vida, que não avisa quando chega, nem a hora que vai embora, é que nos permite levantar todos os dias da cama, e olhar para Ele, e saber que de alguma forma Ele tem poder para mudar a nossa história. Ele tem poder para transformar qualquer diagnóstico. Ele tem poder para trazer vida aonde havia sentença de morte. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para abrir portas financeiras, Ele tem poder para trazer conversão dos lares, Ele tem todo o poder. Mas quando nós deixamos de alguma forma, que algumas situações, algumas dificuldades comecem a comprometer a intensidade da nossa fé, a nossa visão fica comprometida. Eu até escrevi uma coisa que o Espírito Santo começou a me dar. O seu nível de fé determina o nível de relacionamento que você tem com Deus. Se você é uma pessoa que tem uma fé num nível maior, você se permite mergulhar em Deus de uma forma melhor e maior. Porque você anda com uma pessoa que é mentirosa?
Você consegue conviver com um amigo, com uma pessoa que você começou a conhecer, você olha para essa pessoa e você não consegue enxergar nele e nela a verdade? Não. Você não consegue ter relacionamento com pessoas que não são sinceras, que não são verdadeiras. E assim também é com Deus. Ah, pastora, você está dizendo que Deus não é verdadeiro? Não, eu estou dizendo que o nosso coração às vezes não é verdadeiro. Ele é único, puro, e Ele não muda. A palavra de Deus diz que não há variação sobre o nome dEle, sobre quem Ele é. Mas o nosso coração há mudança. A forma com que nós olhamos a Deus sempre é diferente quando Deus nos dá tudo aquilo que nós pedimos. O nosso olhar é diferente para Deus quando nós estamos vivendo um tempo onde a nossa vida está se encaixando. Nós temos um olhar diferente para Deus e sorrimos quando nós vemos que aquela oração que nós fizemos no secreto, Deus de alguma forma ouviu. Mas nós não somos o mesmo quando o nosso coração, quando Satanás consegue tocar na nossa fé. E hoje nesta manhã eu quero te perguntar, como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Às vezes nós somos um povo que vem à igreja, nós somos um povo que parece que temos uma fé inabalável. Vira para o seu irmão e diga assim, só parece. Porque a nossa fé se manifesta muitas vezes nos processos que nós enfrentamos. Ela mostra o quanto nós confiamos em Deus, depende do processo que nós enfrentamos. Como eu disse, a fé é a base do nosso evangelho. O que você acha que levou homens e mulheres suportar açoites, irem cantando para serem devorados por leões? Alguns perderam a cabeça em guilhotina. Eles fizeram tudo porque não queriam negar a sua fé. Ninguém entra numa arena oferecendo uma canção de louvor a Deus, sabendo o que o aguarda. Mas esses homens e mulheres que entregaram a sua vida por uma causa, por uma visão, pelo sangue derramado na cruz, pela mensagem da cruz, eles criam com todo o seu coração naquilo que eles ouviram, naquilo que eles tocaram. E alguns só ouviram, mas tiveram experiências com Deus. Você está sentado aqui hoje e eu tenho certeza que você tem testemunhos para contar. Você tem algo que Deus já fez na sua vida. Você já viu Deus fazer algo diferente na tua história. Você já viu Deus de alguma forma tocar dentro da sua casa, tocar na sua família, tocar em você. Você já presenciou isso um dia. E por quê? Muitas vezes nós não permitimos que essa fé cresça a um nível diferente. Porque infelizmente muitas vezes nós somos filhos mimados, que queremos que o Senhor sempre dê tudo aquilo que a gente quer, para que a gente fique bem com Ele. Mas eu quero desafiar você a respeito de algumas coisas. Porque assim, vamos lá, deixa eu só pegar aqui uma coisa. Não vou falar essa frase, vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Como é que anda a sua fé? Como anda o seu nível de comprometimento com Deus? Eu não estou dizendo com o comprometimento com a igreja, comprometimento com o ministério, comprometimento com o que você faz dentro da casa de Deus. Eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Porque às vezes nós não percebemos, mas quando algo fere a nossa fé, nós não somos mais a mesma pessoa com Deus. E se nós não somos a mesma pessoa com Deus, nós não conseguimos fluir no nosso chamado, nós não conseguimos nos sentir bem na casa de Deus, nós não conseguimos avançar naquilo que Deus está nos chamando para avançar.
E às vezes, qual é a raiz? Nós achamos que são as pessoas, nós achamos que são algumas perdas, mas na verdade não é a perda em si, é a decepção que nós estamos carregando a respeito de Deus. Isso é muito sério. Essa semana eu peguei e eu me vi diante de gigantes que me fez pensar, me fez repensar algumas coisas. E quando eu estava diante, de repente eu comecei a lembrar de cada palavra profética que eu recebi do Senhor. E eu comecei a me movimentar dizendo: Senhor, não foi muito tempo, domingo agora o Senhor usou o teu servo e o seu servo disse isso. O teu servo disse aquilo, o seu servo disse aquilo outro. Senhor, lá em 2021 o Senhor disse isso, em 2008 o Senhor disse isso, e eu comecei a me lembrar daquilo que Deus disse ao meu respeito, aquilo que Deus disse sobre essa casa, aquilo que Deus tem dito, e aquilo me fortaleceu. Sabe por quê? Porque eu sei quem Ele é. Sabe quando uma palavra profética te fortalece? Quando você sabe quem Deus é. Quando você sabe que Ele não mente, que Ele não muda de ideia, que Ele não falha. Você se apega àquilo que saiu da boca dEle, porque você tem certeza que ainda que não seja no seu tempo, Ele vai fazer todas as coisas. Às vezes nós somos motivados a querer correr, querer avançar, querer viver algumas coisas, e nós começamos a procurar erros e problemas, começamos a olhar onde é que algumas coisas estão dando errado, por que elas estão dando errado. Mas eu quero te dizer uma coisa, às vezes não são os erros, não são as pessoas, não são as perdas, é algo mais profundo que está dentro de nós, que nós ainda não percebemos, que precisa ser mexido. Às vezes você está olhando e pensando assim: eu quero correr. E Deus está falando: agora é tempo de você parar. Agora é tempo da poda. Agora é tempo que eu vou ajustar a árvore. Agora é o tempo que eu preciso cortar algumas coisas para que você cresça de forma saudável. Ah, Senhor, mas eu tenho tanto para dar, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, agora eu vou... Não é tempo disso. É tempo agora que eu vou parar. É tempo que você vai sentar e vai aprender. Mas eu já tenho tanto tempo de igreja. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: não importa quanto tempo você tem com Deus, Ele sempre vai te ensinar, inclusive aquilo que você acha que você sabe. Vocês estão aí? Tem hora que a gente acha que sabe tudo. A gente tem uma capa espiritual, tem a Bíblia na mão, tem algo no coração e a gente acha que sabe tudo. A gente se torna uma massa difícil nas mãos de Deus, um barro difícil de ser moldado por Deus, porque Deus está nos chamando para viver uma coisa, mas a gente ainda está preso nasquelas verdades, naquela visão, sendo que Deus está estabelecendo algo novo sobre nós, e a gente tem aparência de barro maleável na mão do oleiro, mas a gente não é tão fácil de lidar, não é tão fácil de ser amassado, não é tão fácil de ser moldado, porque a gente acha que tem muito conhecimento a respeito de algumas coisas. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: a fé nos ensina a recomeçar de tempos em tempos na nossa vida. Às vezes há tempestades que aparecem na nossa vida. Em Marcos está assim, deixa eu abrir aqui com vocês, apesar que eu vou pedir para você ler, Aninha. Deixa eu ver se é Marcos 4:35, lê aí para mim. Marcos capítulo 4, versículo 35, é isso? Isso. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?
Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Até aí. Há um momento da nossa vida, não podemos falar de fé sem falar das tempestades que acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós somos acometidos por notícias que tiram o nosso chão, por situações que roubam a nossa alegria. Nesse dia, estava todo mundo no barco e Jesus deu uma direção: vai ao outro lado da margem. Você acha que por acaso o céu estava nublado nessa hora? Sim ou não? Que vocês acham que estava nublado o céu nessa hora quando Deus deu a direção de ir? Não. Você acha que parecia que eles iam enfrentar alguma tempestade? Sim ou não? Porque as tempestades da vida, elas vêm de repente. Elas não trazem aviso. Elas vêm para todos que estavam no barco. Elas não podem ser controladas por nós. Nós estamos vivendo uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. Que as águas, a enchente veio e subiu e muita gente perdeu muitas coisas. Eles não tiveram controle daquilo que aconteceu. Eu quero começar nesta manhã te dizendo que a sua fé vai ser desafiada por aquilo que você não tem controle. Por aquilo que vem de repente. Pela notícia que te desestrutura. Às vezes nós não esperamos que certas coisas aconteçam na nossa vida. Às vezes aquele filho que andava na presença de Deus se afasta. Às vezes aquele diagnóstico bate na porta e você precisa continuar crendo que Deus é Deus para fazer. Às vezes é uma perda na família que rouba a sua alegria. Às vezes é o marido que esfria com a esposa que esfria com o marido. E você nem sabe quando foi que as coisas começaram a sair do controle. Eu não sei qual é a tempestade que às vezes bateu na tua porta, mas eu quero te dizer uma coisa. A visão de fé não pode ser comprometida, porque a visão que é comprometida com os céus, ela te dá destino. Uma visão comprometida, uma visão que foi contaminada pela incredulidade, ela não permite que você vá à frente nas coisas que o Senhor tem. Quando nós não percebemos, mas algumas coisas começam a roubar de nós e tocar na nossa fé, começa a tocar no nosso relacionamento com Deus, a nossa visão de futuro e a visão de promessa. O nosso relacionamento com Deus, você perde a alegria de estar na casa do Senhor. Você perde a alegria de orar. Você se comporta como se Deus tivesse mentido para você. E você não está entendendo que há processos que Deus te conduz para que Ele entregue aquilo que Ele prometeu. Não é no seu tempo. Não é no meu tempo. E às vezes nós achamos que nós somos melhores do que Deus. Porque se nós pudéssemos, nós faríamos algumas coisas melhores. Mas a verdade é que nós não somos o Senhor. E Ele sabe o tempo e a hora de derramar sobre a sua vida. O que é que tem roubado e matado a sua fé hoje? O que é que tem abalado o seu relacionamento com Deus? O que é que tem feito você olhar para o Senhor de uma forma diferente? A visão a respeito do futuro. Quando você não acredita mais que você tem um futuro em Deus. Você não acredita mais que aquele casamento pode ser restaurado. Você não acredita mais que seus filhos podem estar na casa de Deus. Você olha para o futuro e você não vê mais esperança. Isso significa que a sua fé está comprometida. Quando você olha para o futuro e você não vê esperança, há algo que começa a acontecer conosco. Repita comigo: tristeza. Quem nunca se abateu diante de uma má notícia? Quem nunca? A incredulidade, ela vem disfarçada de medo. Medo de não acontecer. Medo de Deus não fazer. E ela nos traz um sentimento de abandono, de rejeição. Parece que o pai
de alguma forma, nos deixou sozinho. Eu acho que só a pastora já sentiu isso. Vocês são muito espirituais, nunca sentiram isso. Aquela sensação de que você fala e parece que Deus não está te ouvindo. Aquela sensação que parece que o céu fechou. Você fala, parece que bate no teto e volta. Parece que sua oração não sobe. A sensação que dá na nossa alma é que ela quer gritar, dizendo que Deus não está fazendo nada e que você está sozinho no meio dessa tempestade. Eu quero te dizer que Jesus continua no barco. Ele não saiu do barco. Mesmo que pareça, Senhor, eu estou andando em obediência, eu segui uma direção e as coisas saíram do controle, eu quero te dizer, Ele não saiu do barco. Você não está sozinho, você não está sozinha nesta guerra. Às vezes nós temos uma sensação de que Ele nos abandonou. E às vezes nós nos perguntamos, Senhor, por que você permite certas coisas na minha vida? Por que você permite que eu passe por isso? Eu procurei fazer tudo certinho na minha vida. Eu estou tentando andar de forma certa. Eu estou na tua casa, eu estou nos seus caminhos. Por que o Senhor permite certas coisas na minha vida? Eu quero te dizer uma coisa. Houve uma vez que tinha um cego. E eles perguntaram aos seus discípulos, Senhor, por que ele está assim? Foi porque ele pecou ou seus pais pecaram? E ele disse, foi para que se manifestasse a glória de Deus. Até me arrepiei aqui. Nem tudo é consequência de pecado. Nem tudo é consequência de erros e de coisas que Deus precisa arrancar de você, mas há coisas que Deus está permitindo na sua vida, porque o testemunho que vai sair da tua boca vai abalar a vida de muita gente. Sabe por que você tem chorado? Sabe por que algumas coisas têm acontecido? É para que se manifeste a glória de Deus. Todos dirão e verão aquilo que só o Senhor pode fazer na tua vida. É para que se manifeste a glória de Deus. A glória de Deus, a manifestação do poder, do impossível. É para isso que Ele te chamou. Pastora, mas às vezes é tão difícil, é tão doloroso. Os processos são dolorosos, mas o fim sempre é melhor do que o começo. Confie, permita-se entrar no processo, permita-se ser conduzido pelo seu bom pastor, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho, porque o bom pastor está bem à frente, conduzindo as suas ovelhas, porque há um lugar mais excelente te esperando. Mas se nós deixarmos a nossa visão de fé ser comprometida e perder a pureza, nós não vamos confiar em viver promessas. Nós não vamos acreditar que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu. Nós duvidamos de quem Ele é, de como Ele trabalha e da maneira que Ele faz. Eu não sei você, mas você já passou por uma fase que você estava tão machucado, tão machucada, que quando alguém chegava para profetizar para você, o seu coração já fechava, já trancava, e você não queria que ninguém te desse uma palavra, que ninguém tocasse no assunto, que ninguém mexesse naquilo, porque só de ouvir a respeito daquilo, aquilo te machucava. E sabe por que te machucava? Porque você no fundo, não estava confiando naquele que prometeu. Você já passou por isso? De passar uma situação que você fala, não, nem quero profeta, eu quero chegar, sentar na última cadeira e que ninguém me enxergue, Deus, ninguém me enxergue. Às vezes a gente acha que só pede isso para Deus quando a gente está em pecado, né? Ai, Deus, que o profeta não veja, que ele não venha falar comigo, que ele não exponha. Não é. Às vezes é no meio da promessa. A gente está tão machucado, achando que está tão longe, achando que não está tão longe daquilo que Deus prometeu, que a gente começa a duvidar e às vezes a gente não quer que as pessoas nem toquem no assunto daquilo que Ele disse.
Mas se ele não fala, a gente também fica magoado. Se ele fala, a gente fica magoado. É difícil ser Deus. É difícil ser Deus. Porque às vezes a gente tem um desejo tão grande de ouvir a voz dele, mas tem momento na nossa vida que a gente não quer um confronto. Porque a promessa nos confronta. Como assim, pastora? Ela nos confronta. Ela mostra o que é que nós carregamos no nosso coração. Fé ou incredulidade? Nós somos obrigados. É muito lindo. Eu falo para o Rogério assim, quando começa muito profeta a entregar recado, eu já começo. Senhor, toda arma forjada não prosperará. Porque eu já sei que vem guerra. Eu já sei que vem guerra. Tem gente que fica assim, eu não vejo a hora, Deus não fala comigo, irmão. É porque Ele está trabalhando, deixa no óleo. Mas quando Ele começa a falar muito, você pode ter certeza que você vai ser provado na fé. Porque você vai ser desafiado a crer naquilo que Ele avisou antes que vai fazer na sua vida. Quando começa muita coisa, eu já sei que vai começar um processo onde a fé vai ser desafiada. Às vezes a gente acha que muitas coisas não vão acontecer conosco. Por que Deus precisa quebrar algumas coisas para fazer de novo? A questão é, será que nós estamos preparados e a nossa fé está tão fundamentada que estamos preparados para ser quebrados? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o que aconteceu no Sul vai acontecer em outros estados. Deus está chamando o Brasil para o arrependimento. Deus está chamando a igreja para se posicionar. Deus está chamando você nesta manhã a crer com todo o seu coração e nele, limpando os altares do seu coração. O que passou, passou, vira a página. Se você pecou até 5 minutos atrás, se arrepende e levanta a cabeça e começa de novo, porque Deus está nos chamando para um tempo diferenciado sobre a nação brasileira. Porque o avivamento vem. E eu creio sim que Jesus está voltando, e eu não sei quantas gerações ainda nós teremos nessa terra para que Ele venha buscar a sua igreja. E nós estamos tão preocupados com o carro que não temos, com o vermelho da conta, com a casa que não conquistamos, ao invés de nos preocupar com Jesus. Por isso que essa semana eu postei aquilo. A gente se preocupa mais com a ansiedade do que com a eternidade. Eu esses dias estava vendo um vídeo que o pastor me mostrou, o pastor Rogério, tinha uma criancinha que tinha sonhado que Jesus estava voltando. E ela começou a falar, Jesus está voltando, aí dava o repeat assim. E eu falava assim, olha que interessante, justo nessa frase, porque realmente Ele está voltando. E será que Ele vai nos encontrar com fé? Será que Ele vai nos encontrar na presença? Será que Ele tem o nosso coração por inteiro? Ou nós temos uma visão comprometida com aquilo que não devíamos? Deus está nos chamando para nos posicionar. Você entende que nós precisamos orar? Vocês entendem que a nossa fé precisa sair das 4 paredes, precisa sair do carro, da casa, da conta não paga? Vocês entendem que nós precisamos começar a avançar como igreja? Porque eu não sei você, mas quando algo vem contra mim que se levanta, e eu me posiciono em oração, e eu começo a dizer, Satanás, aqui não, essa não é a palavra do Senhor sobre a minha vida. Quando você se levanta assim e declara, não vai ficar doente, vai ser curado em nome de Jesus. Quando você se levanta e diz, essa conta está paga em nome de Jesus, a minha família é do Senhor em nome de Jesus. Quando nós começamos a combater em oração, com fé, aquilo que veio tentar nos destruir, o nosso coração muda. Não tem lugar mais para tristeza, nem para o desânimo. Então eu quero te dizer uma coisa, cuidado, porque raiz de desânimo, o desânimo, a tristeza, a angústia, ela vem de uma raiz, repita comigo, incredulidade. Vocês estão aí? Pastora, como eu faço? Eu sou de carne e osso, meu coração sente.
Quem não sente? A questão não é sentir. Você pode sentir medo, você pode sentir tristeza, você pode sentir tudo isso, mas a questão é como você lida com isso. Chorou, né? Chorou, mas aí levanta o rosto e fala, olha aqui, não. Você está batendo na porta errada, diabo. Aqui não. Minha família é do Senhor Jesus. Deus falou que eu vou comer o melhor da terra, então eu vou comer o melhor da terra. O Senhor disse que abrir a porta, vai abrir a porta. Ah, mas não tem porta, mas o Senhor cria. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor cria um caminho que eu possa andar ainda que ele não exista. Porque eu creio no seu poder, porque a sua palavra diz, ordena esse monte, que saia o outro e tudo se cumprirá. Nós precisamos nos levantar com fé, porque vem dias difíceis. E se isso que está acontecendo hoje abala a sua fé, o que dirá no dia difícil? A Aninha cantou um trecho aí, que acho que foi espontâneo dela. Foi ser espontâneo, né? Agora esse último que as meninas estavam repetindo, não? Meu, que maravilhoso. Será que nós vamos estar queimando quando ele voltar? Porque tem hora que parece que está uma brasa quase apagando. Estão abanando para ver se a gente levanta, se a gente ressuscita. Mas às vezes da brasa que parece que está apagando, pode nascer um fogaréu enorme. Permita que a sua visão não seja comprometida. E tem dia que eu sei que não é fácil. Gente, hoje foi uma comédia na minha vida. Sabe aquele dia que você bate o dedinho do pé, bate o joelho, fica tudo roxo? Hoje foi o meu dia. Falei, Deus, obrigada, porque eu vou na tua casa de qualquer jeito, cão maldito. Hoje foi dia. Essa semana foi a semana da benção. Mas sabe o que eu olhei e pensei? Diabo, você está avisando que está chegando alguma coisa muito melhor. Obrigada. Obrigada. E sabe por que eu acredito? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Qual? Que dia? Tá, mas que dia? Dia de semana? Dia de semana não, dia número, 12 de maio. Abra suas mãos. Existe uma palavra de Deus sobre essa casa. Existe uma palavra de Deus sobre as nossas vidas que já foi liberada. Que diz que junho, o tempo da seca acabou. Então respira fundo que falta pouco. Vira para a pessoa do seu lado, falta só um pouquinho. Aguenta. Falta só um pouquinho, nós temos uma palavra de Deus, que a partir de junho, a chuva dos céus vão cair e vai começar a romper, e a terra não será mais seca, e ela voltará a produzir frutos, e a erva crescerá nesta terra que um dia foi seca, e o cenário do deserto vai mudar diante dos nossos olhos, porque vai florescer aquilo que não podia florescer antes, vai nascer árvores frutíferas onde não podia haver árvores frutíferas, e vai haver uma verdadeira inundação espiritual sobre esta casa e sobre a sua vida. Chegando o tempo do encontro com o Senhor, está chegando o tempo da mudança de Deus sobre a nossa vida. Então aguenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho, porque Deus está virando a estação. Acalma teu coração. Canta quieta minha alma para você mesmo. Canta para ela, fala, se aquieta. Aquieta sua alma. Porque quando ela quer, ela faz estrago na gente. Quando ela quer, ela faz estrago na gente. E eu quero terminar com um último ponto sobre a fé. Ela é a certeza das coisas que não se veem. Por que você está querendo tanto ver? Quando nós começamos a andar pelo caminho de fé, é a certeza das coisas que não se podem ver, que você não pode segurar, que você não pode tocar, mas que são verdadeiras, porque você, com fé, vai ver, vai tocar, vai vivenciar. Isso é loucura.
para muitas pessoas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus sabe como trabalha na vida de cada um. Eu aprendi a generosidade, sabe como? Passando escassez. Eu aprendi sobre generosidade vivendo escassez. É loucura, né? Porque você começa a se colocar na vida da outra pessoa. Porque você aprende o que falta para você, você aprende a ser generoso com outras pessoas, porque você sabe o que é não ter. Eu aprendi generosidade quando eu não tinha nada dentro da minha casa. Mas eu aprendi a ter discernimento quando alguém precisa, porque um dia eu não tive nada na minha casa. Eu nunca me esqueço daquela irmã, uma missionária, comendo um pedaço de abacate, que era a única coisa que ela tinha. E eu era nova, e eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu acho que essa missionária está passando algum problema e ela não deve ter nada em casa. Porque a forma que ela comia, ela não estava comendo esganado que nem a gente quando está com fome, não. Ela estava sentada num cantinho, pedaço de abacate. Ela pegou a colher e ela ia comendo devagar, porque parecia que era a única coisa que ela tinha. Porque quando a gente está morrendo de fome, a gente chega em casa, a gente tem mania de comer rápido, mas a gente só come rápido porque sabe que tem mais na panela. Mas quando a pessoa só tem aquilo para comer, ela vai bem devagar. Vai saboreando aquilo para comer devagar. E eu aprendi a ter discernimento porque eu sabia o que era não ter. E no dia que ela pegou o abacate, pegava uma colher devagar, 5 minutos depois ela pegava mais um pedacinho. 5 minutos depois, ela levou acho que uma meia hora, 40 minutos para comer aquele abacate, metade de um abacate, pequeno. Eu entendi o que era generosidade na escassez. Pastora, por que você está falando isso? Os caminhos que Deus está te levando para te tornar aquilo que Ele quer não vão ser compreendidos. Às vezes a gente acha que ter muito te faz uma pessoa generosa. Mas vou falar a verdade, os mais mão de vaca são os que mais têm dinheiro. Desculpa, é verdade. Eu já sentei na mesa com alguns e os caras lá, quanto que é o refrigerante? Aí, divide. Eu falei, meu Deus do céu, Rogério, deixa que eu pago a conta. Eu que estou sendo abençoado. Que a pessoa fica pegando a vírgula. Não estou falando que a gente tem que viver fazendo coisas que aquilo a gente não pode, não é isso. Mas tem gente que é assim. Tem medo do que vai faltar. Por isso que o Evangelho diz, para ganhar você perde. A gente aprende generosidade no tempo da escassez. A gente aprende integridade. A gente aprende a ser leal com Deus quando nós vivemos a deslealdade. Você só pratica a honra quando você já foi desonrado. Você não vai praticar honra se você não conheceu a desonra. Quando você conhece a desonra, você fala, ninguém merece isso. Você pratica a honra. Deus nos ensina de uma forma muito diferente como nós aprendemos as coisas da vida. Ele mostra o que é uma amizade verdadeira quando você já teve uma que não foi. Ele te ensina a ser um bom líder e projetar pessoas quando você não teve um que te projetou. Você aprende a dor daqueles que perderam quando você entende que é o luto. Nós somos ensinados de uma forma muito, muito complicada diante de Deus. Por isso que para chegar lá você precisa de fé. Se nos processos que você enfrenta, você não crer que Deus está te guiando, que Ele está com você e que Ele está trabalhando, você não consegue chegar até o fim. Só persevera e chega até o fim aqueles que creem. Como anda a sua fé nesta manhã? Talvez essa palavra, que é uma palavra muito simples, tenha mexido em algumas coisas na sua vida, mas não adianta nada você sentar aqui,
ouvir uma palavra e quando você chegar no seu momento com Deus, você não usar aquilo que você aprendeu. O que você quer dizer com isso, pastora? Quando você entrar no teu secreto com Deus, ore, fale com Deus, sabendo que Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Se você se sentiu abandonado, rejeitado, se alguma coisa quebrou dentro de você, seja sincero diante de Deus e diga: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Eu sempre falo que eu vou andar de um jeito na tua presença, e quando eu vejo, olha o que eu estou fazendo. Eu falo que eu vou me comprometer, daqui a pouco eu estou querendo largar tudo. Senhor, eu tenho algo dentro de mim que parece uma montanha russa, que não consigo colocar no lugar. Coloca você no lugar para mim. Tinha uma época da minha vida, novinha, oh que saudade dos meus 20 anos. E eu dizia assim: Senhor, eu nunca quero te largar. Eu falava assim: se o Senhor me rejeitar, não tinha entendimento nenhum, mas era isso que eu falava, então deleta aí, tá? Mas eu falava assim: se o Senhor me rejeitar, eu vou continuar indo na igreja. Se o Senhor não quiser papo comigo, eu vou continuar na sua presença. Eu sei que eu não sou aquilo que o Senhor gostaria de fazer, que eu fosse, mas eu não vou sair da tua presença, porque o único que pode mudar, o único que pode quebrar essa casca, o único que pode me transformar, o único que pode abrir os meus olhos, o único que pode abrir os meus ouvidos é você, Jesus. Eu não sei o que você tem para mim, mas eu só tenho uma coisa: eu quero você. Era essa a minha oração. Eu não andava com Deus porque o que Deus ia fazer comigo no futuro. Eu queria a presença de Deus. E eu era uma menina. Eu tinha 17 a 20 anos quando eu comecei a conhecer Jesus. Mas havia algo dentro de mim que eu não tinha esperança por um futuro. Eu não tinha recebido uma palavra profética do que Deus ia falar comigo, que ia fazer comigo. Eu não tinha nada no que me apegar, a não ser a presença dEle. Então eu falava para Ele: Jesus, eu sei que tem alguma coisa errada, eu sei que eu não estou fazendo o que deveria fazer, mas eu quero a sua presença. Deus não tinha me falado nem que eu ia ser pastora, nem que eu ia viajar, nem que a gente ia... nada. Eu só estava conhecendo a face dele. É duro quando a gente deixa de ser criança e a gente começa querendo quem Ele é e termina querendo as mãos dEle. E devia ser o contrário. Às vezes a gente podia começar entrando na igreja querendo as mãos dEle, mas conforme a gente fosse conhecendo Ele, a gente já fala: não, isso aqui não é mais importante para mim, aquilo lá não é mais importante para mim, isso aqui não é mais importante para mim. Sabe por quê, Jesus? Porque eu estou entendendo, eu estou conhecendo quem você é. Mas é mais difícil trabalhar com crente velho do que com crente novo. É muito mais fácil quem está começando do que quem anda há muito tempo na casa de Deus. Porque nós vestimos uma roupa de verdade, de santidade, de religiosidade, e achamos que Deus não tem tanta coisa assim para mexer em nós e nos ensinar. Mas quando nós não temos uma visão comprometida, quando nós temos uma visão de fé, gera em nosso coração, repita comigo, humildade. E nós nos colocamos, não importa se você chegou agora, se você tem 20 anos de igreja, se você é uma menina, nós nos colocamos como aqueles que querem abraçar os pés de Jesus, porque se acham indignos de olhar nos seus olhos. Deus fez na minha vida coisas que eu nunca imaginei que Ele faria. Mas os processos não foram fáceis. Pastora, valeu a pena? Tem valido a pena. E eu ainda não vi tudo aquilo que Ele tem para dar, mas já tem valido a pena. Então, creia. Feche seus olhos.